Olá, meus amigos, estamos aqui novamente no propósito de lermos a Bíblia toda em um ano. E a leitura de hoje é 1 Crônicas, do capítulo 13 ao 16. Esses capítulos mostram momentos marcantes do reinado de Davi, especialmente seu desejo de trazer a Arca da Aliança de volta ao centro da adoração em Israel. Esses capítulos também destacam lições sobre reverência, obediência e alegria na presença de Deus. Vamos fazer uma oração e começarmos a leitura? Deus querido, que Tua palavra fale conosco agora. Abra nosso coração e nossa mente. Queremos Te ouvir e ser transformados. Em nome de Jesus, amém. 1 Crônicas, capítulo 13. Davi se dispõe a trazer a arca para Jerusalém. Davi consultou os capitães de 1000 e os capitães de 100 e todos os chefes, e então disse a toda a congregação de Israel: se vocês acharem por bem, e se isso for da vontade do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. E então vamos trazer para o meio de nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Toda a congregação concordou em fazer assim, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Davi procura trazer a arca. Davi reuniu todo Israel, desde Sior, no Egito, até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então Davi, com todo Israel, foi a Baalá, isto é, a Kiriat Jearim, que fica em Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça de bois novo e a levaram da casa de Abinadab. Uzá e Aiô conduziam aquela carroça. Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão para segurar a arca, e ele morreu ali diante de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e disse: como poderei trazer a arca de Deus para junto de mim? Por isso Davi não trouxe a arca para junto de si, para a cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim a arca de Deus ficou com a família de Obed-edom durante 3 meses, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. O reinado de Davi é reconhecido por Hirão. Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi mensageiros, madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros para lhe construírem um palácio. Então Davi reconheceu que o Senhor o havia confirmado como rei sobre Israel, que tinha exaltado muito o seu reino por amor do seu povo de Israel. Filhos de Davi que nasceram em Jerusalém. Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém e gerou ainda mais filhos e filhas. São estes os nomes dos filhos de Davi que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibá, Elisua, Eupelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliada e Elifelete. Davi derrota os filisteus. Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi saiu contra eles, mas os filisteus vieram e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então Davi consultou Deus, dizendo: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: vá, porque eu entregarei nas suas mãos. Então Davi foi até Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse: Deus, por meio de mim, rompeu as fileiras inimigas, como as águas rompem barreiras. Por isso chamaram aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus deuses, e Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus tornaram a subir e fizeram uma nova investida no vale. De novo Davi consultou Deus, e este lhe respondeu: não vá atrás deles, mas rodeie por detrás deles e ataque-os por diante das amoreiras. Quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, saia para a batalha. É Deus que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus.
Davi fez como Deus lhe havia ordenado e atacou o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezé. Assim a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras, e o Senhor fez com que todas as nações tivessem medo dele. Os levitas designados para levarem a arca. Davi fez também casas para si mesmo, na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e lhe armou uma tenda. Então ele disse: ninguém pode levar a arca de Deus, a não ser os levitas, porque o Senhor os escolheu para levarem a arca do Senhor e o servirem para sempre. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém, para trazer a arca do Senhor para o lugar que ele havia preparado para ela. Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas. Dos filhos de Coate veio Uriel, o chefe, e seus irmãos, 120. Dos filhos de Merari veio Asaías, o chefe, e seus irmãos, 220. Dos filhos de Gerson veio Joel, o chefe, e seus irmãos, 130. Dos filhos de Elisafã veio Semaías, o chefe, e seus irmãos, 200. Dos filhos de Hebron veio Eliel, o chefe, e seus irmãos, 80. Dos filhos de Uziel veio Aminadab, o chefe, e seus irmãos, 112. Davi chamou os sacerdotes Zadok e Abiatar e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. E lhes disse: vocês são os chefes das famílias dos levitas. Santifiquem a si mesmos e aos seus irmãos, para que possam trazer a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que preparei para ela. Pois visto que vocês não a carregaram na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque não o buscamos, segundo nos tinha sido ordenado. Então os sacerdotes e levitas se santificaram para trazer a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os ombros, pelos cabos, como Moisés havia ordenado, segundo a palavra do Senhor. Músicos são designados para o culto. Davi ordenou aos chefes dos levitas que constituíssem os seus irmãos, os cantores, para que, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos, se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Assim os levitas designaram Emã, filho de Joel, e dos filhos dele, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, irmãos deles, Etã, filho de Cusaías, e com eles os seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Beni, Jaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaía, Maazéias, Matitias, Elifeleu e Miqunéias, e os porteiros, Obed-edom e Jeiel. Assim, os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias e Benaía com liras em voz de soprano. Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel e Azazias com harpas em voz de baixo, para conduzir o canto. Kenanias, chefe dos levitas músicos, tinha o encargo de dirigir o canto, porque era perito nisso. Berequias e Eucana eram porteiros da arca. Sebanias, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benaía e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas diante da arca de Deus. Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. A arca é levada para Jerusalém. Davi, os anciãos de Israel e os capitães de milhares foram com alegria buscar a arca da aliança do Senhor na casa de Obed-edom. E visto que Deus ajudou os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Davi estava vestido com um manto de linho fino, bem como todos os levitas que levavam a arca, os cantores e Kenanias, chefe dos que levavam a arca, e dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim todo Israel levou a arca da aliança do Senhor, com júbilo e ao som de clarins, trombetas e símbolos, fazendo ressoar harpas e liras. Mical despreza Davi. Quando a arca da aliança do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela, e ao ver o rei Davi dançando e se alegrando, ela o desprezou em seu coração. A oferta de sacrifícios. Levaram a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas diante de Deus. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor.
e repartiu a todos em Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar, louvar e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaía, Obed-edom e Jeiel, com liras e harpas. E Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benaía e Jaaziel estavam continuamente com trombetas diante da arca da aliança de Deus. Foi naquele dia que Davi encarregou pela primeira vez Asaf e seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Hino de ação de graças. Deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome. Alegrem-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e o seu poder, buscam continuamente a sua presença. Lembre-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vocês, descendentes de Israel, seu servo, vocês, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembre-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: eu lhe darei a terra de Canaã como porção da sua herança. Então eles eram em pequenos número, pouquíssimos e estrangeiros na terra de Canaã. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. Deus não permitiu que ninguém os oprimisse e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, nem maltratem os meus profetas. Cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia, anuncie entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e alegria no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias dos povos, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos seus átrios, adorem o Senhor na beleza da sua santidade, tremam diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Diga-se entre as nações: o Senhor reina. Ruja o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo e tudo que nele há. Cantem de alegria as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E digam: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação. Congrega-nos e livra-nos das nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo disse: amém, e louvou o Senhor. Adoração em Jerusalém e Gibeão. Então Davi deixou Asaf e seus irmãos ali diante da arca da aliança do Senhor, para ministrarem continuamente diante dela, segundo o que estava ordenado para cada dia. Também deixou Obed-edom com os seus irmãos, em número de 68, bem como Obed-edom, filho de Gedutum, e Oza, para serem porteiros, e deixou Zadok, o sacerdote, e os sacerdotes, seus irmãos, diante do tabernáculo do Senhor, no lugar alto de Gibeão, para oferecerem continuamente ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos, de manhã e de tarde, segundo tudo o que está escrito na lei que o Senhor havia ordenado a Israel. E com eles deixou Emã, Gedutum e os demais escolhidos, que foram nominalmente designados para louvarem o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Portanto, com eles estavam Emã e Gedutum, que faziam ressoar trombetas, símbolos e instrumentos musicais usados para louvar a Deus. Os filhos de Gedutum eram porteiros. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Davi também foi, para abençoar a sua casa. Essa foi a leitura de hoje. Como vimos, boas intenções não substituem a obediência. A presença de Deus exige reverência. Quando o culto é feito com obediência e coração sincero, a presença de Deus se manifesta com alegria. Fiquem todos na paz do nosso Deus
e nos encontraremos amanhã. Qualquer dúvida, deixe nos comentários.